Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Esther. E eu trabalho aqui no Centro de Capacitação para a Vida. Então, eu sou a presidente do Centro de Capacitação para a Vida, que é a obra social, né, que nós temos aqui na Comunhão Cristã. Só para me apresentar, que eu sei que tem algumas pessoas que não me conhecem. E eu sou filha do Arles, como ele já falou. E um detalhe que é legal vocês saberem sobre mim é eu estudo psicologia. E quando eu estava me preparando para pregar, o meu dia de pregação era no dia 23 de maio. Então, eu tinha um tempo maior para me preparar. E eu estava super estudando vários livros, né? Na psicologia, a gente consegue relacionar várias coisas com a Bíblia, que a gente sabe que a Bíblia é um livro muito completo. As linhas psicológicas já estão dentro da Bíblia. Se você souber a Bíblia muito bem, você já está psicologicamente preparado. A verdade é essa. E eu estava muito assim, nossa, vou pensar numa aula, alguma coisa relacionada com a psicologia para ajudar, né, para relacionar com a Bíblia e fazer uma pregação prática. E eu fui orar. E fui buscar de Deus e fui jejuar e tudo mais. E, para minha surpresa, Deus virou para mim e falou assim: você vai falar sobre soberba. E eu fiz assim, tipo... E não foi assim, você vai falar sobre soberba, você já viu muitas pessoas soberbas, você já lidou com muitas pessoas soberbas. Foi assim, você vai falar sobre soberba porque você, pessoalmente, tem experiência sobre o assunto. E eu fiquei assim, tipo, Deus, você errou nessa parte, entendeu? Oi? Não, acho que você não está entendendo. Eu estou a fim de falar sobre psicologia, entendeu? Um tema muito difundido na sociedade. E ele falou, não, é soberba o tema que você vai falar. E eu falei, ok, tá bom. E fui buscar entender por que Deus estava falando que eu precisava de tratamento nessa área e por que era necessário ali falar para vocês sobre esse tema, sobre soberba. E... Boca seca, né? Uhum. Mas eu estou tranquila. Mas assim, seca. É muita responsabilidade. E assim, a gente relaciona muito soberba com orgulho e com... não está acontecendo nada ali, Jesus. Espera aí. Obrigada. Então, e a gente relaciona muito soberba com orgulho e com pessoas extremamente orgulhosas. Eu coloquei uma foto do House ali, está meio escuro, não está dando para ver. Alguém aqui sabe quem é o House, do seriado? Bastante gente está familiarizado, mas eu vou dar vários exemplos, vocês vão entender quem é o House, como ele funciona. É o Dr. House. E a gente pensa na soberba como algo muito distante de nós, como algo, assim, pessoas que realmente se acham muito e estão muito fora da nossa realidade. E uma das coisas que Deus me falou é que a soberba ela tem vários níveis, assim. Você não acorda de um dia para o outro se transformando numa pessoa absolutamente soberba. Você vai aos poucos. A soberba ela vai entrando no seu coração, esse orgulho, e isso vai aumentando de nível. E falando um pouco sobre o Dr. House, é assim, ele é um médico e ele faz diagnósticos que as outras pessoas não conseguem curar. Então, depois que você vai em todos os médicos e você não consegue uma cura para a sua doença, você não tem mais nenhuma possibilidade, você vai até ele e ele miraculosamente é um seriado de TV, tá, gente? Ele miraculosamente arruma uma cura para essa doença, só que porque ele é muito bom naquilo que ele faz, ele se dá o direito de destratar todas as pessoas ao redor dele. Então, assim, ele chama as pessoas de idiota, ele passa por cima dos subordinados dele, ele trata as pessoas mal, ele sai literalmente dando com a bengala nas pessoas em volta dele. E, assim, é interessante isso porque, no caso dele,
a soberba dele parece justificada, porque ele consegue fazer coisas que as outras pessoas não conseguem fazer. Então, ele se dá o direito de tratar as pessoas mal. Por quê? Porque ele tem capacidades que as outras pessoas não têm. Então, ele pode fazer aquilo que ele quer. Então, eu coloquei aqui uma definição de soberba: pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, podendo levar a manifestações de arrogância. Por que eu coloquei podendo levar a manifestações de arrogância? Porque se existem níveis para a soberba, você pode estar num nível de soberba em que você só acredite que você está um pouco acima das outras pessoas em alguma competência, mas você ainda não virou o House, que você sai dando bengalada nas pessoas e achando que você é super melhor que os outros. Você simplesmente acredita que você tem uma capacidade um pouco maior. E é interessante, gente, porque a soberba ela pode ter um fundamento ou ela pode não ter um fundamento. Então, você pode ser uma pessoa completamente sem noção, que só se acha, ou você pode, de fato, ter uma capacidade como o Dr. House tem, e você, por isso, age de maneira soberba, ou não. Então, gente, as pessoas soberbas, elas acreditam que elas estão fazendo as coisas direito. A pessoa que está se transformando numa pessoa soberba, ela tem a intenção de fazer as coisas bem feitas. É aquela pessoa que acorda de manhã e fala: isso que tem que ser feito é comigo. Sabe aquelas pessoas que têm extrema dificuldade de delegar as coisas para outras pessoas fazerem? Quem se identifica com isso? Eu me identifico muito. Eu quero fazer todas as coisas, porque eu sei a maneira como as coisas devem ser feitas. Eu conheço o método ali, entendeu? E eu destrincho as coisas em detalhes na minha agenda. E aí eu tenho uma ideia de como as coisas devem ser feitas. E quando as coisas não são feitas da maneira como eu acho que elas têm que ser feitas, eu parto do pressuposto que não está tão bom. E isso, gente, entra um pouco nessa questão da soberba ter um fundamento, entendeu? Porque eu justifico o meu pecado, eu justifico a minha soberba, partindo do pressuposto que eu estou tentando fazer algo direito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que o problema, gente, é que a raiz da soberba, ela é a obstinação. O que é a obstinação? Obstinação é assim. Vamos lá, eu tenho uma outra definição aqui. Vocês conseguem ver a carinha dessa criança? Então, assim, ela, como vocês podem ver, está bem obstinada. Apego forte e excessivo às próprias ideias. Resoluções ou empreendimentos, teima, birra. Então, gente, entra aqui resoluções e empreendimentos, que no caso é o exemplo que eu dei a respeito de mim mesma. Eu tenho resoluções e empreendimentos a respeito das coisas, só que esses meus empreendimentos e essas minhas resoluções, elas são feitas como? Com apego forte e excessivo às próprias ideias. Então, eu fico igual a criança na foto. Eu simplesmente não tenho espaço para que as outras pessoas falem a respeito das ideias. Não tem espaço para que as outras pessoas deem outras ideias a respeito. Por quê? Porque como o Dr. House, eu sei a maneira de fazer a coisa. Eu já tenho a coisa programada na minha cabeça. E é interessante porque a maior parte de nós tem obstinações na nossa vida em diferentes áreas. As áreas podem ser o nosso trabalho, as áreas podem ser como a gente se relaciona com as outras pessoas, relacionamento interpessoal, casamento, namoro, amizades. Então, eu tenho uma obstinação de que, para eu ter uma boa amizade, o meu amigo tem que agir de maneira X, Y, Z. Eu tenho que encontrar meu amigo uma vez a cada 3 meses, e isso tem que acontecer, porque senão esse meu amigo é um mau amigo. E isso, às vezes, não é verdade. Às vezes, o meu amigo está com a mãe dele no hospital, mas eu tenho uma ideia obstinada sobre como as coisas devem ser. Assim se dá em várias áreas da vida. Teima, birra. Então, esses são outros itens, né? A gente pode ver que a menina está bem birrenta.
E o próximo item ali é que pessoas obstinadas não se importam com ninguém. E pode parecer um pouco duro isso. Mas, no final das contas, gente, quando você está com a obstinação, de certa maneira, você está cego. Por quê? Você está com um apego tão grande à sua ideia que você não consegue enxergar as outras coisas ao seu redor. E agora, falando um pouco de psicologia, eu coloquei um videozinho aqui para vocês, que tem umas instruções para vocês seguirem. Eu acho que vai dar para ver bem na tela. E é muito interessante. Tem menos de 1 minuto. Então, vamos lá. Eu vou ler, conforme o vídeo vai rolando. Coordenação motora agora para clicar. Aí. Teste de atenção seletiva. Conte quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Vocês contaram? 14, a maior parte das pessoas. Vocês podem correr até 15. Mas você viu o gorila? Quem viu o gorila? Fecha. Ai. Quem viu o gorila, gente? 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas viram o gorila. Quem não viu o gorila? Ok. A maior parte das pessoas não viu o gorila. Gente, o que isso significa? Quando os seus olhos... Pera, deixa eu voltar senão vocês vão ficar lendo o slide e não vão prestar atenção em mim. Quando os seus olhos estão focados em uma coisa, seja uma coisa numa tela ou uma obstinação da sua mente, a chance de você prestar atenção numa coisa que não seja aquilo que você está obstinado, que não seja a sua ideia, é super pequena. Você pode ver que tem um gorila passando na tela na sua frente e você não vê. É uma coisa absurda. Eu não vi o gorila da próxima vez. E tem outros testes, porque esse do gorila é bem conhecido, que eles mudam outras coisas no fundo. E aí você continua não vendo. Aí você fala, não, eu já vi o gorila. E aí muda a cor da cortina no fundo, tipo de vermelho para amarelo. E você continua não vendo. Você vê o gorila e aí eles fazem outra pegadinha e falam, mas você viu a cortina mudando de cor? Por quê? Nós somos pessoas, gente, que têm atenção seletiva. A gente só consegue focar a nossa atenção em determinadas coisas. Então, se nós estamos obstinados em relação a alguma coisa na nossa vida, a gente não consegue prestar atenção em outras coisas. E uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, que Deus tratou comigo em relação à soberba, é que as pessoas soberbas, elas não precisam de Deus, porque elas estão sempre dependendo de si mesmas. Não existe uma interdependência daquilo que Deus vai fazer com você, porque você já tem um planejamento, você não está dependendo das pessoas que estão ao seu redor para fazer aquelas coisas que você precisa fazer, você já tem algo programado e orar, normalmente, é o seu último recurso. Por quê? Você já tem um plano. E os soberbos, gente, muitas vezes, eles agem por medo. O medo de que as coisas deem errado faz com que você fique extremamente ansioso. E
você se antecipa, os problemas na sua cabeça, aí você cria essas ideias obstinadas, você não reconhece as suas limitações, e aí você entra nesse ciclo em que você não está confiando em Deus. Então, assim, a obstinação e a soberba te faz viver de uma maneira contrária ao Evangelho. Porque o Evangelho, ele te faz depender completamente de Deus. E a gente vai falar sobre isso em relação à diligência, que é a maneira correta de você fazer as coisas da melhor maneira possível, porém sem se ensoberbecer. Então, aqui a gente tem algumas consequências da soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, aqui a gente pode perceber que Deus não tem o coração voltado para as pessoas que são soberbas. Porque, claramente, gente, as pessoas que são soberbas não têm um coração voltado para Deus. Esse relacionamento de dependência para que as coisas que acontecem na sua vida estejam direcionadas de maneira que Deus esteja alinhado com isso, não acontece quando você está com o seu coração obstinado e ensoberbecido. Então, aqui eu coloquei assim, alguns itens do que nós devemos fazer. E, assim, o objetivo é ser forçado um pouco a barra para vocês entenderem que é meio impossível, para eu explicar os itens da diligência. Fazer sempre o seu melhor, não desrespeitar o próximo, não desistir, a não ser que seja a coisa certa a fazer, ajudar as pessoas sempre e ser corajoso. Tipo, é muito difícil fazer isso. Mas, com a diligência, a gente depende de Deus. E essa é a maneira como a gente consegue cumprir esses itens que eu falei. Então, vamos lá falar sobre a diligência. Tem a foto aqui, ao invés do Dr. House, desse esquilinho carregando um monte de nozes. Vocês conseguem ver daí? Então, a gente tem interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo, urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Então, gente, na soberba, eu falei que a gente tem uma urgência em fazer algo, a gente percebe que a gente tem essa necessidade de que algo seja cumprido, mas a gente está dependendo da nossa própria capacidade para que essa coisa seja feita. Na diligência, a gente tem um zelo para que essa coisa seja feita, seja ela qual for, mas a gente não está dependendo da nossa própria capacidade. A gente não vai depender da obstinação, a gente vai depender da perseverança. E eu vou embasar aqui a perseverança como um princípio bíblico. E como a perseverança é algo que Deus nos dá através do Espírito Santo. Então, a diligência tem a sua raiz na perseverança. Então, o que é a perseverança? Ela é, no caso, o contrário da obstinação. Enquanto as pessoas obstinadas, elas estão cegas e elas não são capazes de olhar para as outras pessoas e perceber outras ideias, as pessoas perseverantes não. É a qualidade de quem persevera, pertinácia, constância. Então, a gente tem, de um lado, na obstinação, uma ansiedade de resolver um problema, e na perseverança, a gente tem uma estabilidade. Inclusive, uma estabilidade emocional para resolver os problemas. Porque a perseverança, quando ela vem do Espírito Santo, ela promove paz. Porque paz é algo que vem de Deus. Enquanto a ansiedade é algo que não vem de Deus. E a obstinação é um pecado. Enquanto a perseverança é algo que o Espírito Santo nos dá. Ok? Estão entendendo? Acenem com a cabeça e falem amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado.
A perseverança, ao contrário da obstinação, serve de inspiração ao próximo e não é inconveniente. Então, gente, você percebe que essa estabilidade está bem demonstrada aqui nessa foto. Você vê que o leão ali, é um leão aquilo ou uma leoa? Uma leoa. O leão tem juba, né? É uma leoa. Ela está fazendo um movimento preciso ali, enquanto a criança obstinada está fazendo um pampeiro e chorando absurdos. Porque a gente tem uma estabilidade de um lado e uma ansiedade do outro. Enquanto os perseverantes, eles dissipam a paz de Deus, os obstinados, eles causam desordem. Então, você está tentando fazer algo e você está tentando ser uma pessoa perseverante enquanto você está sendo obstinado, mas, na verdade, você não está fazendo algo bom. Você está causando o caos, você está chorando, você está sendo emocionalmente instável e você não está trazendo a bênção e a paz de Deus para aquela situação. Por quê? Porque obstinação é pecado e perseverança é algo que vem do Espírito Santo. Aí é interessante aqui que uma das uns significados é a pertinácia. E pertinácia é uma palavra que vem de pertinência. E é isso que eu quis dizer aqui com não é inconveniente. Por quê? A obstinação é algo que ela vem assim, como a base dela é a ansiedade, é a necessidade de resolver as coisas o mais rápido possível. Quem aqui se identifica com isso? Quando você tem um problema e aquele problema está te incomodando, e aí vocês já ouviram falar aquilo, não dorme e amanhã você resolve? É melhor dormir em cima desse assunto? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em dormir em cima dos assuntos. Eu gosto de resolver as coisas. E resolver as coisas, gente, nem sempre é algo que é pertinente. E a perseverança, ela é algo que tem pertinácia, que vem da palavra pertinência, que tem a ver com não ser inconveniente. E a obstinação é algo extremamente inconveniente. Então, a gente não pode agir assim, porque isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. E uma vez que a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que primeiro orar para ser cheios do Espírito. E aí a gente vai desenvolvendo essas habilidades para que a gente consiga viver uma vida diligente e não uma vida soberba. Por quê? As pessoas não se ensoberbecem do nada. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, estou com vontade de ser soberbo hoje. Provavelmente o Dr. House acorda dessa maneira, mas ele é um personagem de televisão. Nós não. Mas essas coisas vão crescendo no nosso coração. A vontade de resolver os problemas, de fazer as coisas direito, de tirar o atraso, de fazer as urgências e as necessidades da vida, vão transformando a gente em pessoas obstinadas. Vocês querem um exemplo de uma coisa que faz as pessoas se transformarem em gente obstinada? A maneira como o mundo está hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, você tem que ser uma pessoa que não tem nenhuma ideia fixa a respeito de nada, porque é capaz que você ofenda alguém. Então, você tem que ter uma ideia ponderada sobre política. Então, você fala sobre política com dedos. Então, você fala assim, em quem você votou? Eu não votei no fulano. Então, você começa assim, porque você já sabe que o fulano não votou no ciclano. Então, assim, você tem que estar sempre pisando em ovos com as pessoas, porque é possível, eu faço psicologia, gente, é muito complicado. É possível que você ofenda alguém com qualquer ideia que você tiver. Então, você tem que ter uma situação que ou você pisa em ovos a respeito de tudo, ou você chuta o pau da barraca e vira uma pessoa absolutamente obstinada. E aí todo mundo sabe que você tem aquelas opiniões X, Y, Z e já nem conversa com você sobre aqueles assuntos. E aí você nem se abre para ouvir a respeito de nenhum assunto. Por quê? Porque é melhor ser obstinado do que ter que ficar pisando em ovos o tempo todo. Porque o mundo está assim. Ou você aceita tudo e vira uma pessoa de libertinagem, ou você passa para os obstinados. E Deus não nos chamou para ser essas pessoas. Deus chamou a gente para ser pacificadores.
E ser pacificador, na atual circunstância, é extremamente difícil. Porque você não pode ser obstinado e você não pode viver com as pessoas de libertinagem. Você tem que ser pacificador num momento super complicado. Agora, como que você faz isso? Com o Espírito Santo, oração. Você trilha um caminho ali de perseverança, de equilíbrio, de pertinácia. Você é pertinente nas situações. Entenderam? Então, isso é um exemplo, por exemplo, do porquê as pessoas estão se tornando obstinadas e num mundo como esse hoje em dia. Por quê? Porque se você não se torna obstinado, você tem que ficar pisando em ovos o tempo todo. Mas existe o caminho do meio. Existe um caminho em que você consegue ser perseverante, existe um caminho que você consegue ser pertinente, que você consegue ser pacificador, que você agrega, sem obstinação. Porque a obstinação leva a... Cadê a fotinho da criança? Tanã! Essa criancinha aqui, birrenta, para todos os lados, tanto você quanto os outros. Então, continuando aqui. Perseverança. Vamos lá. Diligentes têm as prioridades corretas. Pois é, então, ser pacificador é uma boa prioridade. Muito bom. Qual é o seu chamado? Gente, para você ser uma pessoa perseverante em algo, você tem que saber para que Deus te chamou. Não adianta nada eu colocar o Neymar na piscina do Michael Phelps e o Michael Phelps na quadra do Neymar. Eles podem ser perseverantes o quanto eles quiserem. Eles podem ser ultra diligentes. Se eles estiverem no lugar errado, não vai dar certo. Você precisa saber para que Deus te chamou, o que Deus te chamou para fazer, como Ele te chamou para fazer, o que Ele te chamou, orar a respeito disso e perseverar nessa situação. Não dá para você ficar no lugar errado. E também não dá para você ficar parado esperando Deus te chamar para algo para o resto da sua vida. Se você não sabe para que Deus te chamou, você pode também tentar. Tem um versículo em Eclesiastes que diz: semeia de manhã, semeia à tarde, aonde der frutos você vai. Vocês já ouviram Eclesiastes 11:6? Depois vocês leiam com calma. Vocês têm que tentar fazer alguma coisa. Aquilo que Deus abençoar vocês, claramente é esse o caminho que vocês têm que seguir. Ok? Esse é um bom exemplo de como descobrir o seu chamado. Tá bom? Mas assim, se vocês não tentarem, vocês não vão saber. Vocês já viram a musiquinha do Deus não quer preguiçoso em sua obra? A musiquinha da formiguinha? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Quando uma deixa, a outra pega. Se você largar a sua folha, Deus vai dar a folha para outra pessoa. Gente, isso é a parábola dos talentos. Vocês já ouviram a parábola dos talentos? Aprendi isso, eu tinha 5 anos. Se você não pegar uma folha e carregar a folha e continuar indo para algum lugar e você largar a folha, Deus vai pegar o talento e vai dar para a pessoa que já tem 10 talentos. É a parábola dos talentos explicada para crianças de 5 anos isso. Então, você precisa ser perseverante em algo. Não largue a sua folha e dê ela para a pessoa que já tem 10 folhas. Porque Deus vai perceber que aquela formiguinha tem capacidade de carregar as 9 folhas mais uma. Então, carregue a sua folha com afinco, faça aquilo que Deus te deu para fazer nesse momento e não desista, persevere, porque Deus te chamou para fazer algo. Deus não chamou ninguém para esquentar o banco da igreja. E olha, gente, honestamente, eu estou aqui segunda, terça, quarta, quinta, agora eu não estou tanto de sábado. Domingo. Gente, tem coisa para fazer na igreja.
Você está na dúvida se tem coisa para fazer na igreja? Fala comigo, fala com o pastor Gerson, fala com a pastora Jane, fala com o Alice, fala com a Lilian. Coisa para fazer na igreja não falta. Não perca a sua folhinha, o seu galardão. Persevere, Deus te chamou para fazer algo. Aí eu coloquei aqui uma fotinho. I stopped venting and started praying because I don't need sympathy. I need strength. Eu parei de desabafar e comecei a orar porque eu não preciso de simpatia, consolo. Eu preciso de força. Então, gente, pessoas perseverantes precisam orar. Você precisa de força, você precisa de oração. Você não precisa desabafar. Desabafar é bom? É bom. Conselho é bom? É bom. Mas você precisa de força para continuar na sua caminhada? Oração. Não adianta você ir desabafar com o ciclaninho, com a fulaninha, com o Chiquinho, com o pastor J, com o pastor Y, com o pastor Z. Não, querido. Joelho no chão, ora no carro, ora no banho, ora na cama. Entendeu? Oração. Faz oração um hábito na sua vida. Sabe? Eu tenho convicção de que eu só estou aqui hoje porque Deus me manteve aqui. Não é nem oração, tá? Deus é bom. Mas depois de Deus ser bom e me colocar aqui, é oração, gente. Sabe? A gente tem que perseverar em oração. Isso é bíblico. E aí vem aqui um ponto crucial, que é para nos livrar da ansiedade, da obstinação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu coloquei entre parênteses, que é para ninguém se enganar. O que comer, o que beber e o que vestir. Eu acho que onde morar também está incluído aqui. Não está no texto. Não está no texto. O que comer, o que beber e o que vestir. O que comer, o que beber e o que vestir está incluído para você. O resto, querido, você vai ter que perseverar. Nem onde morar está incluído. Então, se eu fosse você, eu pegava uma folha rápido. Cadê? Tá vendo? Ali. Ah, não estava nas formiguinhas ainda. Formiguinhas. Olha lá as formiguinhas carregando. Gente, Deus cuida de nós. Mesmo que o que morar não esteja no texto. Tem vários versículos na Bíblia que você vai receber galardão no céu e aqui na terra também. É muito difícil você ver uma pessoa fazendo a obra de Deus sem casa. Tá? De verdade, é difícil mesmo. Os diligentes sabem as próprias limitações e dependem de Deus. São competentes e tomam conselho. Ajudam os outros, ao contrário dos obstinados, ok? Perseveram e suportam os outros em amor. Isso está na Bíblia. Então, suportar os outros, gente, não é assim, eu aguento o outro. É eu suporto o outro, eu levanto o outro. Não é eu aguento o outro de tão chato que o outro é. Estão sempre se auto-aprimorando. Por quê, gente? Porque a diligência envolve uma capacidade de humildade. Se você está se auto-aperfeiçoando, se aprimorando, você tem que ter uma capacidade de perceber que você depende de Deus, você depende do conselho das outras pessoas. Você não está focado só nas suas ideias e você é incapaz de ouvir as outras pessoas ao seu redor. Por quê? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem vai junto vai mais longe. Não tente fazer as coisas todas sozinho. Porque você vai chegar, você pode até chegar rápido, mas provavelmente você vai chegar até um ponto e você vai parar ali. Experimenta ir junto, você vai muito mais longe. E os diligentes são corajosos. Por quê? Gente, para você depender de Deus, você tem que ter coragem. Porque na maior parte do tempo, você não está vendo Deus. E na maior parte do tempo, você está vendo as suas mãos fazendo as coisas.
E você tem que ter paciência para fazer as coisas diligentemente. Por quê? Lembra que eu falei que você tem que dormir para resolver as coisas no dia seguinte? Porque às vezes a resposta da oração vem durante a noite. E aí isso exige coragem. Porque, por exemplo, o dinheiro pode aparecer na conta bancária de um dia para o outro. E aí você tem que ter paciência. Ontem, por exemplo, eu orei por um carro de uma pessoa que não é crente. E adivinha, o carro não funcionou. E aí, eu vou parar de orar pelo carro das pessoas? Não. As pessoas sabem que eu sou crente. As pessoas riem da minha cara. E daí que as pessoas riem da minha cara? Todo mundo sabe que eu sou crente. E às vezes os carros funcionam, e às vezes os carros não funcionam. E às vezes as pessoas são curadas, e às vezes as pessoas não são curadas. E aí eu vou parar de acreditar que Deus faz os carros ligarem, e que Deus faz as pessoas ressuscitarem, e que Deus cura as pessoas de câncer? Não! Mas Deus é Deus, e eu sou um instrumento de Deus. Agora, eu vou deixar de fazer o que Deus me mandou fazer, porque Deus pode ou não fazer aquilo que Ele quer fazer? Não! Sabe por quê? Porque aí eu sou Deus e não Deus é Deus. Se eu só faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu decidi fazer, então para que tem Deus? Se Deus mandou eu orar pelas coisas que eu preciso e eu não oro, eu não confio em Deus. Agora, se Deus mandou eu orar e a coisa não funcionou, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Agora, o carro não funcionou ontem. O carro só vai para o mecânico segunda-feira. O carro pode funcionar agora, o carro pode funcionar daqui 1 hora, o carro pode funcionar daqui a 2 horas, o carro pode chegar no mecânico e funcionar. E aí, quem orou pelo carro? Eu. Quem vai ter galardão por orar pelo carro? Eu. Quem riu da minha cara? Os outros. E daí? Aí eu falo, tá, não, estou no Oriente Médio, vou orar por um carro, vão cortar a minha mão fora, vão perseguir a minha família. Não, vão rir da minha cara. E daí? Todo mundo sabe que eu sou crente. Todo mundo sabe que eu oro pelas coisas. Se as pessoas não sabem que você ora pelas coisas, tem alguma coisa de errado com a sua vida de crente. Você tem que parecer meio maluco. Se você não parece meio maluco, eu vou te dar uma dica. Tem alguma coisa de errado com a sua vida de crente. Consequências da diligência. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Tributários é tipo ralé. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O preguiçoso deixa de assar sua caça, mas o diligente é o bem precioso do homem. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Esse aí é fera, hein? Eu acho que eu vou colocar esse versículo no meu espelho. Cada vez que eu tiver com preguiça, coloca lá, Siri, por favor, me lembrar. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Todo dia depois do almoço, aquela hora que dá sono. Viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Gente, você quer ser bem-sucedido na vida? Tem que ralar. Basicamente é isso. Porque diligência também é trabalhar duro. Só que é trabalhar duro do jeito certo. E trabalhar duro do jeito certo também envolve aquele versículo que diz que não é para você ficar trabalhando 1172 horas, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Ok? Então, assim, você tem que fazer as coisas certas, direito, com Deus. Não escolha as coisas erradas, porque você tem um chamado e você tem que fazer aquilo que Deus te chamou. Então, saiba para aquilo que Deus te chamou.
Se você não sabe para que Deus te chamou, comece fazendo alguma coisa. E aí você vai ter alguma noção. Sério, acho que eu já devo ter trabalhado em todos os ministérios da igreja. Agora, no momento, eu estou no Ministério da Limpeza, é uma bênção. Quem limpa tem tudo nessa vida. Sério. Você quer se prosperar? Limpa a igreja. Eu não estou brincando. Não tem nada que eu queira que alguém não me dê. As pessoas aparecem, a última foi: preciso de um vestido. O cachorro comeu o meu vestido. Para uma ocasião especial. Escutem isso. O cachorro comeu o meu vestido, escutem. Estava a ponto de ficar irada com o cachorro, com a minha mãe que deixou o vestido tomando ar, com o mundo, com o universo. Olhei o vestido que, por sinal, é de uma marca carésima que eu comprei no bazar, porque o bazar é uma bênção. Falei, Deus proverá. Deitei na minha cama e falei, Deus, não tenho vestido, não quero gastar dinheiro com o vestido, por favor, proveja. Proveja o vestido. Acordei de manhã, no dia seguinte fui para a faculdade. Chega uma amiga minha com uma sacola e fala, Esther, minha filha usou esse vestido numa formatura. E eu achei o vestido à sua cara. Você não quer esse vestido? Eu olhei para ela e fiz assim, é sério isso? Ela falou, claro, porque a minha filha está morando nos Estados Unidos, ela não vai mais usar. E eu achei lindo. Aí eu abri e falei, meu Deus, é o vestido mais lindo da face da terra. Tirei o vestido, estava no saco da lavanderia, assim. Aí eu olhei e fiz assim. Aí ela, Deus te abençoe, ela é crente. Deus te abençoe. Eu falei, não, Flávia, calma. Você não está entendendo? Eu orei porque o cachorro comeu meu vestido ontem. Ela falou, não. Você está brincando. Eu falei, pois é, você é a resposta às minhas orações. Você está conectada com o Espírito Santo, hein? Ela falou, sério? Nossa, justo hoje que eu estava sentindo que eu não estava tão bem assim com Deus. Eu falei, você está muito bem com Deus. Você está ótima com Deus. Deus está usando a sua vida. Aí ela falou, que bênção, nossa, ganhei a semana, glória a Deus, saiu. Aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, entrei no carro, fui provar o vestido ficou maravilhoso, tirei o vestido Arthur Kalimann, aquela loja da esquina da Santo Amaro, que cada vestido custa 10 mil reais. Paguei 30 reais no meu vestido no bazar, que já era lindo, maravilhoso. Já era, tipo, divo o meu vestido, eu estava super feliz, mas Deus quis me dar um de 10 mil reais. Queridos, limpem a igreja. Resumindo. Bom, saibam, ponto número 1, saibam o chamado de vocês. Se vocês não sabem o chamado de vocês, comecem por algum lugar, ok? Ponto número 2, se você está percebendo que existe alguma raiz de soberba no coração de vocês, provavelmente ela vem com a ideia de eu tenho que fazer isso, ninguém pode fazer isso no meu lugar. Provavelmente, se eu delegar para outra pessoa, não vai ficar tão bom. Portanto, eu devo fazer. Errado. Dê para outra pessoa fazer. Quem faz a obra é Deus. Descanse. Dê para outro. Ok? Eu estava com muita coisa para fazer. Deleguei o bazar para a Robertinha. Recorde de vendas no bazar do ano. Por quê? Porque quem faz é Deus e a Roberta é excepcionalmente competente. Ponto número 3. A perseverança, gente, vem de Deus. É o Espírito Santo que dá. Então, orem. Orar é um exercício. Quem que já começou a fazer academia? Primeiro mês é um sofrimento. Todo dia você chega em casa dolorido. Você não quer ir para a academia. Então, durma com a roupa de ginástica. Porque aí você já sai da cama, pula da cama
e só põe o tênis e já vai. Porque se você acordar de pijama, você não vai orar. Entendeu? É uma metáfora que eu combinei. Se você acordar de pijama, você não vai pôr a roupa da academia fria, que está 10 graus de manhã, e vai para a academia. Ou seja, procure um horário para orar, talvez no carro, ao invés de você ficar ouvindo qualquer outra coisa. Ore no carro, ore no banho, ore no seu tempo livre. Por incrível que pareça, gente, Deus é bem bacana, viu? Ele não é um carrasco. Se você orar no carro, funciona. Se você orar no banho, funciona. Claro que se você separar um tempo para orar com Deus, Ele também leva isso em consideração. Mas Deus, Ele é muito legal. Tipo assim, Ele é o cara. Ore, comece orando nos momentos básicos que você tem. É melhor do que nada. Comece em algum lugar. Mas ore. Faça esse exercício contínuo para que você desenvolva perseverança. Ore especificamente por perseverança. Amém? Controle a sua obstinação. Faça assim, você percebe que você está sendo obstinado, você fala, estou sendo obstinado, perdão. Comece a pedir perdão. Eu estou agora, assim, prática do perdão. Ontem, estava no café da manhã, estou dissipando a contenda. Por que não parar? Vamos parar. Vamos falar sobre a minha aula de Pilates. Vamos. Chega de contenda, Pilates. Foque na aula de Pilates. Pronto, acabou. Por quê? Porque a gente peca o tempo inteiro. Não alimenta o pecado. Corta o pecado. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tudo que temos vem de Ti. Tudo que somos, Pai, foi o Senhor que nos deu, o Senhor que fez. E te agradecemos, Pai, pela exortação que o Senhor nos deu e porque queremos ser cada vez mais, Pai, perseverantes na sua obra e capazes, Pai, de te agradar, de tocar o teu coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem alegria em nos dar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém.